Sejam bem-vindos ao canal Clamando no Deserto. Hoje o estudo vai ser a lição de número 5, Um Cântico ao Senhor em Terra Estranha. Antes, vamos à introdução. Pode começar com uma oração, Marcelo? Faço. Obrigado, Senhor, por mais uma chance que temos de aprender a Tua mensagem. Nos perdoe e purifique, nos abençoe no entendimento dela. Nós imploramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Então, como falamos, hoje a lição de número 5 tem como título Um Cântico ao Senhor em Terra Estranha, que é basicamente o Salmo 137, e o verso para memorizar é o verso 4, que diz o seguinte: Mas como poderíamos entoar um cântico ao Senhor em terra estranha? Sim. E isso é uma pergunta que eu fiz ao ler esse verso. É que, será que não podemos, então, cantar um cântico ao Senhor em terra estranha? Sim, esse é um ponto que... eu vou ler um comentário aqui, mas você quer comentar alguma coisa, Pedro, do que você viu aí? Não, pode ir. À medida que o pecado corrompe o mundo cada vez mais, a terra se tem tornado cada vez mais terra estranha para o povo de Deus. Essa realidade cria um problema para o salmista. Como ter uma vida de fé em uma terra estranha? Como já vimos, os salmistas reconhecem o governo soberano e o poder de Deus. Por essa razão, os salmistas às vezes ficam perplexos com a aparente ausência de Deus e com a expansão do mal. A natureza paradoxal dos salmos com as orações é demonstrada nas reações dos salmistas ao aparente silêncio de Deus. O que eu vejo aqui, nesse comentário, é que, infelizmente, muitas vezes... E aqui é interessante que nós estamos falando de uma autora que é especialista em Antigo Testamento, é especialista em Salmos, né? Uhum. Sim. E é muito estranho, porque assim, a impressão que às vezes eu tenho é que esses comentários, eles não olham o contexto, né? Do que está sendo lido. Ele pega só o verso e começa a especular sobre... Porque ele fala assim, olha... Junto aos rios da Babilônia, ali nos assentamos e choramos quando nos lembramos de Sião. Sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Pois lá aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo, cantai-nos uma das canções de Sião. Então, ou seja, o que eles estão dizendo aqui? As pessoas nos escravizaram e queriam que nós alegrássemos a eles, que nós fôssemos ali como bobos da corte, como assim, que nós trabalhássemos cantando canções alegres, né? Mesmo quando estivéssemos tristes, para alegrarmos a eles e não a nós, né? Então esse é o contexto que ele está dizendo. Ele fala assim: como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha? E é esse o contexto, né, do como cantaremos ao Senhor. Qual o contexto? O contexto de um grupo escravista que escraviza, né? E aí pede para que nós cantemos alegremente a todo momento ali, né? Mesmo quando estamos chorando. Né? Jocosa. Porque ele fala assim, ó, ali nos assentamos e choramos, quando nos lembramos, junto aos rios de Babilônia. E assim, e nesse contexto que eles estão chorando ali, né? E pendurando as harpas para chorar pela saudade de Sião, é que eles falam assim, lá onde? Lá onde eles estavam assentados e chorando, né? Lembrando de Sião, eles queriam que nós alegrássemos a eles. Mas como? Como que nós vamos cantar o Senhor em terra estranha no momento que nós estamos tendo saudade da nossa terra? E ele fala assim, se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha direita da tua destreza. Então, aqui nós vemos que o verso 4 é uma hipérbole, é um exagero, né? Assim, sim. Como cantaremos assim? Como nós vamos nos alegrar no momento que nós estamos chorando por Sião? Assim, de forma mecânica, né? Então eles querem uma alegria mecânica que assim, eles falam, nesse momento nós não podemos oferecer essa alegria, né? Esse êxtase, porque muitas vezes os povos que escravizavam o povo de Israel queriam um êxtase, uma alegria extasiante, né? E cante-nos uma canção de Sião, assim, como é que eu vou cantar uma canção que me lembra de Sião para um povo estranho, né? No momento que eu estou me chorando e assentado chorando por me lembrar de Sião, né? E aí ele fala, se me não lembrar de ti, apegue-se minha língua ao meu paladar. Se não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Então, é óbvio que ele está fazendo uma hipérbole ali, né? Assim, ó, se eu não me lembrar de ti, que se me apegue a língua ao paladar, né? Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom no dia de Jerusalém, que diziam, descobria
até os seus alicerces. Ai, filha de Babilônia, que vai ser assolada. Feliz aquele que te retribuir o pago que tu nos pagaste a nós. Feliz aquele que pegarem teus filhos e der com eles nas pedras. Então, veja, aqui ele está dizendo, ele está falando em um momento em que ele está triste, amargurado, não vou dizer amargurado, mas que ele está chorando, né? E ele fala assim, como é que eu vou cantar no momento que eu estou assentado e chorando, né? Então, é assim, é como se ele estivesse dizendo, olha, o que passa na minha mente aqui é que esse local deveria ser todo destruído, né? Devido ao que... Porque, então, o que dá... o Salmo 137, ele não dá a impressão de um grupo que chega aos que estão cativos e que está querendo realmente animar os cativos. Assim, olha, eu sei que você está triste, mas assim, você deve se alegrar, né? Deus está com você. Não, o que ele dá a entender aqui é que é um grupo que está como se estivesse zombando deles, aproveitando o momento que eles estão chorando, aproveitando o momento que eles estão sofrendo e querendo tripudiar, espezinhar eles, dizendo assim, não interessa como você está, eu quero que você pegue suas harpas e cante as canções de Sião para nos alegrar. Então, é assim, é um povo que está, assim, querendo se aproveitar do sofrimento alheio, né? E aí ele fala assim, Senhor, como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha? Nesse contexto que nós estamos aqui, e que essas pessoas estão querendo, né? Se aproveitar do nosso sofrimento para alegrar a eles, tipo assim, eu vejo vocês só como uma máquina, né? Eu vejo vocês só como assim, como bichos que tem que fazer o que a gente quer, na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer. Então, é esse o contexto do Salmo 137, né? E quando a gente olha, não tem nada a ver com o que está aqui nesse comentário em específico, né? A lição, ela faz muitos comentários interessantes, né? Como nós lemos nas lições passadas, mas aqui eu acho que faltou uma análise contextual do verso. E aí o comentário de sábado, quem fez o comentário de sábado, parece que ele ficou muito mais apegado a uma especulação a respeito do porquê o salmista teria dito isso, que efetivamente ao contexto, né? Porque, veja, se nós que não somos profissionais no estudo da Bíblia conseguimos enxergar esse contexto, é muito difícil que eles não enxergassem caso eles tivessem se colocado nessa condição, né? Sim, realmente. Às vezes parece que talvez a autora, ela faça, ela não divide certinho, depois, sei lá, algum revisor que vai revisar e coloca algumas coisas para ou então tentar dar alguma coisa. Mas assim, ou pode ser que outra pessoa tenha feito, né? Mas o que eu vejo é que muita gente que tem títulos, mestrado, doutorado, muitas vezes eles se apegam mais em comentários que alguém fez sobre o texto do que num estudo técnico sobre o texto em si, né? É que eu tinha... Acho que foi num vídeo que eu vi do autor lá que fez a lição de Atos, que ele falou que nem tudo que ele escreveu lá para poder mandar, né? Para poder depois tirar a lição, ficou. E tem coisas que ele não... que estava lá na lição que não foi ele que escreveu. Sim, mas aí fica aquela coisa, né? Assim, vamos pensar assim, qualquer que tenha sido o escritor, né, desse comentário, vamos pensar assim, sendo ela ou o outro, né? Ou alguém que estava lá sob supervisão dela, ou alguma área técnica da igreja, ele não foi técnico em fazer o comentário da lição de sábado, né? Aparentemente, né? Sim. Pode ser que nos outros comentários ele ajuste isso, mas, por exemplo, eu estou vendo aqui, não aparece mais o Salmo 137 nas perguntas, né? Então, assim, ele só fica basicamente mesmo se você olhar, né? Ele só fica no verso para memorizar. E assim, assim a gente tem batido muito nisso, né? Então eu quero para você que venha nos assistir, eu sei que é mais trabalhoso e é mais fácil às vezes você ver pessoas que passam versos isolados e fazem especulação sobre o texto, mas assim, olha o problema da gente especular sobre um texto, né? O contexto do Salmo 137, ele nos leva a uma visão diferente, não totalmente, mas assim, muito diferente do que o comentário da lição de sábado nos coloca, né? Assim, o contexto ali que faz o salmista chegar a falar o verso 9, feliz o que pegarem teus filhos e der com eles nas pedras, é evidentemente um contexto em que, assim, eles estão levando o povo de Deus ao máximo de provocação, de querer fazer com que as pessoas sofram, né?
Então, assim, veja que o verso 13, ele não é uma amostra de alguém que quer o povo de Deus alegre, não. Ele quer que o povo de Deus sofra e traga e leve alegria para eles, né? Porque, assim, o que dá a entender, assim, a tristeza do povo de Deus tá levando tanta alegria para essas pessoas, e mesmo assim, eles estão felizes com o sofrimento alheio, né, da escravidão, e ainda assim eles não estão satisfeitos. Eles querem que o povo de Deus se humilhe ainda mais, cantando canções de Sião, enquanto eles estão chorando ali, né, junto aos deuses de Babilônia. Né? Exato. E você vê que talvez seja bem descolado esse de sábado, porque os outros dias não vem falando, como você falou, não vem falando sobre isso, e parece que é um outro assunto. Isso, é como se a introdução fosse feita por alguém, né? E alguém pegou esse salmo e o restante foi construído por outras pessoas, né? Sim, porque aqui no domingo vem falando sobre os dias do mal, e fala para ler Salmo 74 e Salmo 79. Isso. E aqui uma pergunta que pode ser feita é: por que será que Deus permite a existência do pecado e do sofrimento? No contexto de domingo que a gente vai falar, né? Isso. Só colocar aqui acho que eu não coloquei o Salmo 74. Vou colocar aqui. Eu coloquei o 79, isso, falta o 74. Aqui o comentário da lição diz, né? O problema do mal em Salmos é primariamente teológico, inevitavelmente diz respeito a questões sobre Deus. Assim, a destruição de Jerusalém do templo é vista principalmente como um escândalo divino, porque deu aos pagãos a oportunidade de blasfemarem contra Deus. Veja que aqui, esse comentário, ele parece mais adequado. Eu particularmente vejo esse comentário de domingo como um comentário mais adequado ao Salmo 137, ao verso para memorizar, do que o comentário de sábado, né? Então, acho que o comentarista aqui de domingo ele foi mais feliz, né, em contextualizar melhor a situação, né? O conceito da herança de Deus também contém uma dimensão do fim dos tempos, visto que um dia todas as nações se tornarão herança de Deus e servirão. Sem dúvida, o salmista reconhece que os pecados do povo corromperam o relacionamento da aliança. No mais importante que a restauração da sorte de Israel é a defesa do caráter de Deus no mundo. E como no presente o mesmo princípio existia naquela época, nossos pecados, retrocessos e maldades podem trazer descrédito não apenas a nós, mas pior, sobre Deus cujo nome professamos. Bom, sobre esse ponto aqui, e a pergunta que eu fiz, sim. Que às vezes as pessoas olham, por exemplo, para alguém que se diz cristão, sim. E ou por não seguir o que a Bíblia diz, por exemplo, ela é um mau testemunho. Sim. Para Deus. E Camila tinha até comentado comigo que ela tem um conhecido que às vezes fala que não vou na igreja porque se os cristãos agem assim, que é pior do que os que estão de fora, por que eu vou precisar ir? Ou por que eu preciso de um Deus assim, né? Sim. Inclusive, esse tipo de comentário é um comentário generalista, vamos dizer assim, né? Sim. E eu acho muito difícil que essas pessoas que fazem esse comentário não tenham conhecido nenhum cristão que tenha sido um bom exemplo, né? Então, a gente vê que, infelizmente, é assim. Já que a maioria dos cristãos não segue, então eu não vou seguir também. Né? É mais ou menos como se você morasse num lugar em que ninguém quisesse trabalhar e tivesse todo mundo passando fome. E aí você fala assim, já que a maioria aqui passa fome e não quer trabalhar, eu também não vou trabalhar. Eu vou passar fome também, né? Então, assim, é uma coisa estranha, porque a gente sabe que da boca para fora o argumento é esse. Mas, na realidade, o que eles estão querendo dizer assim, eles estão querendo se justificar ilusoriamente na mente deles, né? Nos maus cristãos, né? E na prática ninguém faz isso, né? Ninguém se baseia num mau profissional para trabalhar. Ninguém se baseia num mau pai, numa mãe ruim para educar os filhos. Quer dizer, ninguém não, mas uma boa parte não, né? Então, assim, a gente não se baseia em pessoas que fracassam, via de regra, nós não queremos nos basear em pessoas que fracassam naquilo que professam, né? Para viver, né? Então, eu acho muito estranho que uma pessoa diga assim, eu não vou porque essas pessoas que estão lá são assim, né? Realmente, a gente sente uma certa tristeza em ver como muitas das pessoas que professam servir a Deus, elas não estão dispostas a seguir o que está na Bíblia. Você vai lá, mostra,
E a pessoa, mas isso aí é o que você pensa. Não, se é o que eu penso, então mostra que não está na Bíblia isso, né? Mostra que o contexto não é esse, mostra que a interpretação não é essa. Então a gente vê que tem muito isso, né? Bom, nesse contexto que você falou, Pedro, eu queria compartilhar minha tela aqui com o Eclesiastes 8. Tá visível aí? Deixa eu ver. Sim. Eclesiastes 8, né? Ainda há outra vaidade que se faz sobre a terra, que há justos a quem sucede segundo as obras dos ímpios, e há ímpios a quem sucede segundo as obras dos justos. Digo que também isso é vaidade, que é a questão da injustiça, né? Então ele fala assim, olha, realmente tem coisas que nós fazemos, né, que nele fala que é ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e os dias se lhe prolonguem, contudo eu sei que com certeza que bem sucede aos que temem a Deus, aos que temem diante dele. Porém, ímpio não irá bem, e ele não prolongará os seus dias que são como sombra, porque ele não teme diante de Deus. Então, ele fala assim, eu sei que apesar da injustiça, por causa das atitudes humanas, apesar da injustiça, existe a justiça de Deus, que o ímpio, por mais que ele pareça próspero, eu sei que ele não alcança a verdadeira felicidade, que os dias deles não irão bem, serão como sombra, etc. E aí ele fala assim: eu estou consciente de que existem coisas que nós fazemos e que são consequências do que nós fazemos. E aí ele vai para um outro campo agora, né? Ele fala: ó, ainda há outra vaidade que se faz sobre a terra, que é justa a quem sucede segundo as obras dos ímpios, e a ímpios a quem sucede segundo as obras dos justos. Isso também isso é vaidade. Então louvei eu a alegria, porquanto para o homem nada melhor debaixo do sol que comer, beber e alegrar-se, porque isso o acompanhará no seu trabalho nos dias da sua vida, que ele dá debaixo do sol, né? Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que, é para esquecer de tudo que é certo? Não, porque ele acabou de falar aqui no verso 12 e 13 o resultado do pecado e o resultado da justiça. Então, ele fala assim, não há nada melhor para nós do que, como justos, pessoas que, apesar de pecarmos em alguns momentos, que buscamos a justiça de Deus, de nos alegrarmos. Comermos, bebemos, alegrarmos, porque isso nos acompanhar no seu trabalho nos dias da sua vida. Que Deus lhe dá debaixo do sol. Alegrarmos em quem? Nos alegrarmos em Deus. Né? E aí ele fala assim, vi que toda obra de Deus, que o homem não pode perceber, a obra que se faz debaixo do sol, por mais que trabalhe o homem para descobrir, não a achará. E ainda que diga que o sábio que a conhece, nem por isso a poderá compreender. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele fala, olha, essa questão da injustiça é um mistério. A gente não vai compreender plenamente. Mas, ele fala, apesar de eu não compreender plenamente isso, eu sei que, ainda que o pecador faça o mal 100 vezes, ou seja, ainda que nós soframos a injustiça do pecador 100 vezes, e os dias dele se prolonguem, ou seja, uma injustiça, ou seja, o prolongamento dos dias é prometido àqueles que obedecem a Deus. Né? Mas ainda que ele nos faça injustiça e os seus dias se prolongam, contudo eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. Ele fala assim, eu não sei o motivo da injustiça, mas eu sei que no final é a justiça de Deus que prevalece. Né? E dentro desse contexto, a gente vai no Salmo 74, aí ele pergunta, ó Deus, por que nos rejeitaste para sempre? Por que se acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto? Lembra-te da tua congregação, que compraste desde a antiguidade, da vara da tua herança que remiste deste monte Sião, em que habitaste. Então a gente vê que, aí quando você vai lá no 18 a 22, lembra-te disso, que o inimigo afrontou ao Senhor, que um povo louco blasfemou o teu nome. Não entregues às feras a alma da tua rola, não te esqueças para sempre da vida dos teus aflitos. Ele fala assim, Senhor, ele eu não sei o motivo. Ele está perguntando a Deus por que nos. É óbvio que a intenção dele não é, inclusive na nova versão internacional fala, por que nos rejeitasse definitivamente? Só que aqui é evidente que ele está fazendo uma hipérbole, né? Um exagero, né? Ele está se aproveitando de um exagero. Ele fala assim: por que o Senhor nos rejeita como se fosse algo definitivo, como se fosse algo que não vai ter fim, né? Mas o contexto do Salmo mostra para ele que mostra que não era essa a intenção dele, que ele estava querendo fazer um exagero aqui. Porque ele fala, porque se fosse definitivamente,
Deus tem todo o poder. Mas ele não considera que o fato de Deus ter todo o poder, que ele se limita. Ou seja, Deus é onipotente, mas ele não usa da sua onipotência indistintamente. Ele limita a si mesmo. Então, como nós falamos, ele tem o poder de fazer o mal, se ele quiser. Mas ele evita, né? Geralmente, inclusive as catástrofes, elas são uma obra estranha, elas são exceção, né? Então, quando nós percebemos que dentro do contexto bíblico nós entendemos que existe um mundo perfeito, anjos que não pecaram, seres que servem a Deus continuamente, que não pecaram. Existe um grupo que caiu, um grupo de seres angelicais que caiu. Um deles é chamado de Hassatan, Satanás, o adversário. Esse grupo, ele tem feito o possível para levar o máximo de seres com ele, né? No caso, o contexto bíblico é no sentido de que nós somos esses seres que eles querem levar com eles à destruição. Não há relato deles terem conseguido fazer isso com outros seres. Então, o contexto bíblico é de mostrar que o plano da luta contra tudo isso que eles fazem é exclusivo do nosso planeta. Então, nós somos uma exceção, ou seja, os anjos caídos são uma exceção no plano divino. Nós, como seres caídos, somos uma exceção no plano divino. E dentro da eternidade de Deus, ele está permitindo que por alguns milhares de anos, não sabemos, né, não dá para cravar exatamente o período exato, mas assim, que por alguns milhares de anos, Deus permite que o mal se levante. Por que nós não podemos cravar com certeza? Porque assim, isso vai desde a queda de Satanás, e não só o nosso período aqui, né? Então, assim, desde a queda de Satanás e dos anjos que foram com ele, consequentemente, até a restauração em que o mal não se levante novamente, nós não sabemos quanto tempo exatamente vai se passar, e já se passou, né? Mas nós sabemos que isso é uma exceção no plano da eternidade, que Deus permite que isso se levante uma vez, ou seja, que Satanás se levante, ele tente os seres, leve consigo aqueles que caírem, e desse plano nós estamos aqui tendo a oportunidade de não ceder a isso. E aí, desde a queda de Satanás e dos anjos que foram com ele, até aí passando pela nossa queda, até a restauração de tudo, isso só vai acontecer uma vez. Então, por isso que a Bíblia fala que o mal não se levantará novamente, ou seja, a Bíblia está mostrando para nós que isso é excepcional, que Deus só permite que isso ocorra uma vez, para que todo o universo, todos os seres inteligentes que existam, percebam que ele não pode deixar que o mal se levante novamente. E que isso não é o atentado ao livre-arbítrio, mas que isso é o seguinte, assim como Deus, que é todo-poderoso, ele limita as suas próprias atitudes, nós, tendo condição de fazer o errado, sabendo as condições, os resultados do erro, nós conscientemente escolhemos não fazer o erro. E se lá no futuro houvesse alguma possibilidade de alguém se levantar e fazer o erro, isso não seria admitido. Não seria admitido, por exemplo, uma nova rebelião, e fazer o mal e sofrer o resultado do pecado, etc. Isso não seria mais admitido. Então, nós entendemos que isso, no contexto de uma exceção, é até logicamente compreensível, apesar que os detalhes nós não entendemos, né? Mas nós sabemos que dentro do contexto excepcional, isso é compreensível, e isso faria com que nenhum ser mais tivesse nenhuma justificativa de nada, apesar que já não havia antes, mas assim, agora menos ainda, não há nenhuma sombra, não vai parar nenhuma sombra de dúvida em nenhum ser consciente de que o mal é altamente destrutivo e que se ele não for contido, ele leva à destruição, né? Satanás se autodestruiria, os seres que estão com ele também se destruiriam, e que nós nos destruiríamos, que é o que nós fazemos muitas vezes com a nossa saúde, com aquilo que temos, né? Então, assim, o mal leva à destruição. Então, quando Deus não permite, ele fala, olha, então, para que vocês vejam que o que eu faço representa a vida, e o contrário do que eu faço representa a morte. O que eu faço representa harmonia, e o que é o contrário ao que eu faço é desarmonia, é destruição, é catástrofe. Então, e aí ele permite que isso excepcionalmente ocorra.
uma vez. Durante qual período? Nós não sabemos. Mas nós sabemos que esse é um período limitado, ele não vai se estender para a eternidade, né? E quando ele tiver fim, ele não vai se levantar novamente. Então, isso é assim, eu creio que até onde eu pude estudar, é o máximo que nós podemos chegar, né? Em termos de compreensão do que Deus faz, né? Nós podemos falar sobre desdobramentos disso, mas aquilo que Salomão falou, olha, a compreensão plena é um mistério. É algo que nós não vamos conseguir alcançar. Pelo menos não aqui. E aí nós percebemos que realmente tem coisas que... Mas que ele fala, olha, apesar disso, nós temos plenas condições de, pelo que Deus fez, pelo que Deus faz, pela compreensão da Escritura, saber que isso é excepcional, que isso vai ter fim. Né? Sim, não é porque que não sabemos exatamente o motivo ou a quantidade de tempo, ou quando que isso vai acabar, que nós devemos largar tudo. Exato. Porque eu não sei desse detalhezinho, então nada mais serve. Não é isso, né, que Salomão fala. E continuando aqui, fala na lição de quarta, e falando para nós lermos o Salmo 77, perguntando sobre se a promessa de Deus falhou. É o Salmo 77 que o autor estava enfrentando. E posso ler o Salmo 77? Pode sim, pode. Que fala: clamei a Deus com minha voz. A Deus levantei a minha voz, e ele inclinou para mim os ouvidos. No dia da minha angústia busquei ao Senhor. A minha mão se estendeu de noite, e não cessava. A minha alma recusava ser consolada. Lembrava-me de Deus e me perturbei. Queixava-me e o meu espírito desfalecia. Sustentaste os meus olhos acordados. Estou tão perturbado que não posso falar. Considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos antigos. De noite clamei a lembrança do meu cântico. Meditei em meu coração, e meu espírito esquadrinhou. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se a promessa de geração em geração? Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Encerrou ele as suas misericórdias na sua ira? E eu disse: isto é enfermidade minha, mas eu me lembrarei dos anos da destra do Altíssimo. Eu me lembrarei das obras do Senhor. Certamente que eu me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Quem é Deus tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que fazes maravilhas, tu fizeste notória a tua força entre os povos. Com teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram. Os abismos também se abalaram. As nuvens lançaram água. Os céus deram um som. As tuas flechas correram de uma parte para outra. A voz do trovão estava no céu. Os relâmpagos iluminaram o mundo. A terra se abalou e tremeu. O teu caminho é no mar, e as tuas veredas nas águas grandes. E os teus passos não são conhecidos. Guiaste o teu povo como a um rebanho, pela mão de Moisés e de Arão. Quer comentar alguma coisa, Pedro? Aqui é interessante que tem algumas partes que é falado. E no começo parece que algo aconteceu, né? Que fala: clamei a Deus com a minha voz, e ele inclinou para mim os ouvidos. Ele falou que no dia da minha angústia busquei ao Senhor. E todas essas coisas estavam acontecendo, mas o importante é que ele fala que no verso 11, e eu me lembrarei das obras do Senhor, certamente que eu me lembrarei das suas maravilhas da antiguidade. Sim. Ou seja, isso que nós já viemos comentando na lição, acho que 1 e 2, sim, falando sobre essa lembrança das obras do Senhor, do que ele já fez por nós, sim, e com base no que ele já fez por nós, e no que fez também com nossos antepassados, isso nos dá alegria, né, de continuar e de confiar que realmente ele não falhou nas suas promessas. Sim. E um ponto interessante também, que a gente vê um padrão, né? Vários salmos com o mesmo estilo de pergunta, né? Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se já a promessa de geração em geração? Esqueceu-se Deus de ter misericórdia ou encerrou as suas misericórdias na sua ira? Veja que aqui nós vemos, quando ele fala esqueceu-se Deus de ter misericórdia, é evidente que é uma pergunta, é uma hipérbole, né? É uma pergunta retórica, para a qual ele sabe a resposta, espera que os leitores também saibam a resposta, pelo que ele falou lá no começo, porque ele fala assim: ele inclinou para mim os ouvidos. Então, assim, Deus não se esqueceu da sua misericórdia, ele não
cessou para sempre de ajudar as pessoas de geração em geração, né? Aí no verso 2 ele fala assim, ó, a minha alma recusava ser consolada, o meu espírito desfalece minha alma está inconsolável na nova versão internacional. Então ele reconhece que existe um problema nele. Ele não está conseguindo consolo naquele momento, né? E aí ele fala assim, sustentasse os meus olhos acordados, estou perturbado tão perturbado que não posso falar. Considerava os dias da antiguidade. Então ele está lembrando de como Deus sustentou o povo nos tempos antigos, o que estava acontecendo naquele momento, né? E aí ele fala assim, e eu disse, no verso 10, né? A razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo, eu pensei, né? A razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres. Na Almeida Fiel, ele fala assim, isto é enfermidade minha, mas eu me lembrarei dos anos da destra do Altíssimo. Então, assim, na nova versão internacional, é ligeiramente diferente do que ele está falando, porque a ênfase no texto original seria o quê? Olha, isso é enfermidade atual minha, mas eu me lembrarei do que Deus fez no passado, e não assim, Deus não vai agir mais, né? Eu me lembrarei das obras do Senhor, certamente me lembrarei das suas maravilhas, e aí ele fala assim, com o teu braço remiste o teu povo, depois ele fala assim, o teu caminho é no mar, verso 20, guiaste o teu povo como a um rebanho pela mão de Moisés e Arão, né? O teu caminho é no mar, as tuas veredas nas águas grandes, os teus passos não são conhecidos. Então ele reconhece os mistérios de Deus, ele reconhece que tem coisas que ele não compreende, ele reconhece que ele está com dificuldade de conseguir consolo, mas ao mesmo tempo ele fala assim, ele inclinou para mim os meus ouvidos. Então Deus está me ouvindo, na minha angústia eu busquei a ele, mesmo estando inconsolável, eu busquei a ele, porque eu sei que ele pode me consolar. Lembrava-me de Deus, me perturbei, queixava meu espírito desfalecia, sustentasse os meus olhos acordados. Então veja que ele está sempre fazendo um contraste, né? Entre a situação passada e futura, entre a situação que ele estava naquele momento, que ele não estava conseguindo dormir, pensativo, preocupado com as coisas que estavam acontecendo, mas ainda assim ele louvava a Deus, ele reconhecia que apesar dele não compreender o momento em que ele estava vivendo, né? Então nós vemos que é um exagero quando ele fala assim, o Senhor não vai mais agir de geração em geração, tanto a nossa geração quanto as próximas estão destituídas da sua misericórdia, e ele mesmo responde que não, né? Logo no primeiro verso ele fala assim, eu sei que não, né? Então ele está fazendo um exagero aqui para dar uma força na poesia, né? E falando assim, olha, porque ele sabe que é uma pergunta que ele está fazendo ali que passa na mente de várias pessoas. Então é como se ele estivesse colocando no lugar das pessoas que se perguntam também a respeito disso, e ao mesmo tempo ele está respondendo. Ele fala assim, olha, eu não sei todos os mistérios de Deus, e provavelmente você também não vai saber, mas nós podemos reconhecer que tudo que ele fez no passado, e tudo que ele está disposto a fazer, que ele é bom, que ele é justo, que ele nos ampara, que ele nos protege, e que apesar da situação presente, nós não podemos tomar a situação presente como absoluta, e rejeitar a Deus por causa disso, né? Sim. E esse é o perigo, né, de tomar a situação presente como absoluta, ou como isso sempre aconteceu, só porque está acontecendo, que entra também aquele problema que você falou sobre o antropocentrismo, né? Que, tá acontecendo comigo, então, Deus esqueceu e Deus não existe mais, ou qualquer coisa do tipo. Sim. Não sei se você já ouviu falar naquela revista Perfeccionismo, eu vou até fazer um trabalho sobre ela posteriormente, essa revista aqui. Não. Parousia. O tema é perfeccionismo, né? Eu pretendo com o tempo fazer um trabalho aos poucos, né? Com o tempo que eu tiver disponível a respeito. E aí, o George R. Knight, né? Knight, que é um pastor adventista. E resumindo a história dele é o seguinte: ele fala assim, eu queria ser o primeiro ser humano perfeito do mundo. Ou pelo menos da minha geração, assim, que alguém conheceu. E aí ele fala que ele tentou e tal, e agiu de forma errada. E aí depois ele falou assim, aí ele não conseguiu. Aí ele falou assim, e eu vi que é impossível. E eu estava com o pensamento errado. Só que, com essa suposta humildade dele, o que na verdade ele fez, foi um pensamento egocêntrico.
Assim, eu queria ser o primeiro a conseguir. Aí depois ele continuou sendo tão egocêntrico como antes. Porque ele fala assim, que basicamente a conclusão dele é, se eu não conseguir, ninguém consegue. Ninguém consegue. Se eu não conseguir, é impossível, né? Então, assim, ele continuou sendo egocêntrico, né? Então, a aparente humildade que ele aponta no artigo dele na revista, ela vai por um caminho contrário, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Assim, então, às vezes a gente ouve isso das pessoas, né? Ah, ninguém conseguiu até hoje, você vai conseguir? Ninguém fez isso. Ah, você é melhor que os outros, então você. Então a gente vê muito isso por quê? Porque as pessoas são egocêntricas. É tipo assim, ah, eu não consegui, você vai conseguir, né? Então é mais ou menos assim que muitas vezes as pessoas se comportam, né? E diante de Deus, assim, por mais inteligência que Ele nos dê, a gente tem que reconhecer que tem coisa que, assim, a gente vai continuar na busca, mas a gente sabe que tem coisa que a gente não vai ter uma resposta plena, mas a gente pode conseguir chegar numa resposta cada vez melhor, né? Reconhecendo a nossa pequenez, reconhecendo que há mistérios além da nossa compreensão, mas que a gente busca e aí todos os salmistas todos os salmos que a gente viu até agora, eles caminham para a mesma direção. Não compreendo tudo que o Senhor faz, mas ainda assim reconheço a sua grandeza pelo que o Senhor já fez, né? Sim. Esse que é o ponto importante, né? Porque se nós estudarmos e vemos o que Deus fez, por isso que é a importância também do estudo, né? Não só para as coisas, mas também para ver o que Deus fez, o que Ele é capaz de fazer. Isso vai nos lembrar, nos trazer a memória realmente do que Deus foi capaz e que realmente, como Ele não muda, né? Sim. Como Ele é mesmo ontem e hoje, então Ele é capaz também de fazer hoje. Exato. E para finalizar, pode ser? Pode? Aqui na lição de sexta-feira, no livro Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 495, diz: reúna todas as suas energias para elevar os olhos e não deixá-los pousar nas dificuldades. Assim fazendo, você jamais fraquejará na vida. Em breve haverá de ver Jesus por trás da nuvem, estendendo a mão para ajudá-lo. E tudo o que restará fazer será estender-lhe a sua fé simples e permitir-lhe que o guie. E aí entra mais uma vez esse ponto que nós estamos falando, né? Isso. De elevar os olhos a Jesus para que você não fraqueje. Ou seja, você tem que estar fazendo, né? Porque senão você vai fraquejar. E é interessante que Ellen White ela sempre vai no caminho oposto do que a teologia atual nos fala, né? A teologia atual pede para nós olharmos para nós e, diante da nossa pequenez, a minha situação é de pecador mesmo, não tem como mudar. Ela fala o contrário, né? Ela fala assim, reconheça a pequenez da sua compreensão diante do poder de Deus, se entregue a Ele e permita que Ele te transforme, né? Então, assim, ele fala, reúna todas as suas energias para elevar os olhos e não deixá-los pousar nas dificuldades. Então, quer dizer, se eu não vou pousar nas dificuldades, eu não vou mirar nas dificuldades de obediência, eu não vou mirar nas dificuldades que o mundo oferece, eu não vou me mirar nas dificuldades que a igreja está enfrentando doutrinariamente, em termos comportamentais, eu não vou me mirar nisso. Eu vou olhar para isso e falar assim, não, nós podemos vencer isso pelo poder de Deus. Nós podemos vencer essas doutrinas que estão entrando, nós podemos vencer esse mau comportamento que está sendo incentivado, nós podemos vencer tudo isso. Reconhecendo que nós somos pequenos diante de Deus, Ele nos engrandece. E hoje, o mundo de hoje fala assim, reconhecendo nossa pequenez diante de Deus, Ele vai nos manter pequenos, né? E agora, a Bíblia não fala o contrário, né? Nós vimos no Salmo. E Ellen White aqui nos fala o contrário. Ela fala, reconheça a sua pequenez diante de Deus e Ele te fará grande. Ele te fará obedecer, Ele te fará tirar o foco das dificuldades. Então, e se você tira o foco da dificuldade, você vence, né? Sim. Se nós tirarmos o foco da dificuldade, nós vamos vencer. Nós vamos ter uma comunhão cada vez maior com Deus. Nós vamos vencer maus hábitos, nós vamos vencer vícios, com uma luta constante diante de Deus. Então, é isso que Deus nos promete. Então, nós vemos é uma diferença gritante, né, entre a teologia bíblica e a teologia que, em alguns momentos, é apresentado nas igrejas, em geral no mundo, e que, às vezes, infelizmente, tenta se infiltrar na nossa igreja também, mas, assim, graças a Deus, Deus está nos dando a sabedoria para resistir a tudo isso, né? Amém. Amém. Então vamos para uma oração. Querido e bom Pai, que possamos estar com os olhos firmes em Cristo Jesus, que possamos lembrar também do que o Senhor já fez por nós no passado e que continua a fazer por nós hoje.
Que possamos continuar meditando em tua lei dia e noite, Pai, assim como o Salmo 1 nos orienta. E que seu Santo Espírito ilumine nossa mente cada dia mais e mais. Esse é meu Amém. pedido e agradecimento em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado a todos. Até o próximo estudo. Que Deus nos abençoe. Amém. Pronto.